Meus caros que participam desta reunião semanal da série Registros sobre Registros, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e igualmente da ANOREG do Estado do Paraná, a cuja presidente, a professora Mariana Podzenato Martins, eu apresento os meus cumprimentos, que estendo também à coordenadora acadêmica da ANOREG Paranaense, a professora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Pois bem, antes de começar a nossa explanação de hoje, que diz respeito ao averbamento da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. Vamos tratar aqui da primeira parte disso. Na verdade, esse tema será tratado em 3 exposições. Eu queria referir 2 ou 3 coisas para dar notícia disso àqueles que frequentam essa nossa série. A primeira notícia que eu queria dar-lhes é da publicação dessa interessantíssima obra pelo Dr. Tiago Ribeiro Soares, lá do Maranhão, e que graduado lá pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, professor de pós-graduação e de cursos preparatórios para concursos, autor de vários livros, entre os quais esse, com que ele trata da publicidade registral e também das centrais eletrônicas nacionais de cartórios. Um tema interessante, eu recomendo a sua leitura e estudo, embora eu ainda não me tenha dedicado, por falta de tempo, a examinar esta obra que, desde logo, vem recomendada, vem chancelada pela seriedade, assim, sei por indicação de muitas pessoas, do Dr. Tiago Ribeiro Soares, a quem publicamente agradeço a remessa desta obra. Outra coisa que queria mencionar-lhes é que no dia 27 de setembro próximo, que é uma sexta-feira, terá lugar o 15º Congresso de Direito Registral Imobiliário, que vai realizar-se na cidade de Blumenau. Falam o Dr. Leonardo Brandelli, que dispensa a apresentação, um grande nome do direito notarial registral brasileiro, ele que é oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Jundiaí, e terá, na ocasião, a oportunidade de falar sobre as inovações à alienação fiduciária após a Lei das Garantias, um tema muito, muito interessante e importante, com debates do Dr. Alain Felipe Provin, que é titular do Registro de Imóveis da comarca de Braço do Norte, de Santa Catarina. E também falarei eu, com o tema Uma Prognose, Futuro de Nosso Registro de Imóveis, tendo, na ocasião, como debatedor, o Dr. Eduardo Arruda Schroeder, que é presidente do Registro Imobiliário de Santa Catarina, do RIB de Santa Catarina, e oficial titular do Registro de Imóveis da comarca de Indaial, também lá no estado catarinense. Então, vamos tratar um pouco de futurologia, mas uma futurologia que não quer abdicar da compreensão da causalidade histórica. A história tem causa, a história tem causa. Bom, e por derradeiro, claro, mais uma vez lembrar que neste final de semana, a partir da próxima sexta-feira, na verdade começa no sábado o evento, mas eu estarei lá em Guarapuava, se Deus permitir, para dar início ao estudo volante, por assim dizer, da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, com o imprescindível apoio que eu quero publicamente agradecer
da Norégia Paranaense. Vamos agora a Poava, cidade consideradíssima do estado do Paraná, onde vamos, como eu disse, inaugurar essa pretensão de uma universidade volante. Academia Paranaense, pondo-se a campo, mantendo o protagonismo que nos últimos anos se consagrou para a área do direito registral e notarial. Bom, vamos lá tratar do nosso tema. É muito frequente que nós digamos que o foco da atração do registro público imobiliário seja o solo. Para o nosso caso, melhor pode afirmar-se isso dizendo que o solo é uma porção de crosta terrestre delimitada por linhas poligonais. Uma porção da crosta terrestre delimitada por linhas poligonais, formando um polígono. Geralmente, fora aqueles casos em que os imóveis sejam objeto de um loteamento planejado, etc., os imóveis são frequentemente polígonos irregulares. Sobretudo, podemos dizer que isso é a regra dos imóveis rurais e bastante frequentes em cidades não planejadas, em que o crescimento se fez de maneira não ordenada. O conceito de solo, todavia, não exaure a noção de bem imóvel. Se nós formos, por exemplo, ao Código Civil brasileiro, 2002, vamos ver no artigo 79 a observação de que os bens imóveis são o solo, mesma coisa que acabamos de dizer, o solo, e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então nós temos, de um lado, o imóvel por natureza, que é o solo, e temos também, na segunda parte, o imóvel por incorporação. Tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Natural, árvores, por exemplo. Artificialmente, uma construção. A lei reputa ainda imóveis, para ver que não há equivalência entre a ideia de solo e a inteira ideia de bem imóvel. E aqui nós estamos tratando de bens que não são inamovíveis por natureza, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Também são tidos como imóveis, bem como o direito à sucessão aberta, no artigo 80. Tudo isso no Código Civil. De outra parte, não perdem o caráter de imóvel, segundo o mesmo Código Civil, agora no artigo 81, as edificações, quando separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. E assim também os materiais provisoriamente separados de um prédio, mas que nele se vão ainda reempregar. Vejam que são imóveis, podemos dizer assim, imóveis ficcionais, se consideram para uma melhor ordenação do direito em ordem ao bem comum. A noção de imóvel, desfiada nesse artigo que eu referi, o 79 do Código Civil, abrange de uma parte o imóvel por natureza, como eu disse, o solo. O que é esta parte? É o bem carecedor de mobilidade material. O imóvel por natureza carece de mobilidade material. Ele não se move materialmente, ao menos tomando o referencial, podemos dizê-lo assim, da própria Terra. Porque, em rigor, se nós imaginarmos que a Terra está em movimentação, o imóvel está também sendo movimentado nesse sentido. Mas, considerado como referencial apenas a própria ideia da crosta terrestre, o solo não tem mobilidade. De outra parte, além do imóvel por natureza, nós temos o imóvel por incorporação, tanto natural, como eu disse, as árvores, quanto artificial, as edificações, as construções. Pois bem, a matriculação do imóvel, aqui vamos usar uma expressão de Raul Garcia Coni, que foi o primeiro diretor do ofício de registro de imóveis da capital federal, em Buenos Aires. E tem uma obra muito interessante, um autor muito interessante. Ele falava que a matriculação do imóvel constitui o debit registral desse imóvel. Como antigamente era mais comum falar
na chamada festa das debutantes, com que as moças ingressavam na vida social em uma cerimônia de baile, etc. Hoje, não sei se desapareceu de todo, é capaz de no interior isso esteja mantido mais do que, por exemplo, na capital. Aqui na capital de São Paulo já não se ouve mais falar em débit das moças. Bom, a matriculação do imóvel efetiva-se numa linha de princípio por meio, não só disso, mas por meio da determinação e da especialização do solo correspondente. Não é só com isso, é preciso também determinar e especializar a parte subjetiva, ou seja, o dono do imóvel, ou os donos do imóvel. Mas, em todo caso, sempre, e aliás, praticamente é o primeiro ato que se pratica depois do cabeçalho, é exatamente o dessa descrição determinativa e especializadora do solo correspondente. Isso quer dizer que não se leva ordinariamente ao inventário inaugural da matrícula. Inventário inaugural, ou inventário, pura e simplesmente, da matrícula, é esta parte com que se inaugura a matrícula antes dos registros e averbações. Não se leva a esse inventário o imóvel por incorporação. Se nós formos ver o que diz o número 3 do item 2º do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei de 6.015, nós vamos ver que ali se indica a identificação do imóvel a matricular-se com referência aos dados, se o imóvel for rural, não é? Aos dados constantes do cadastro, a denominação, suas características, confrontações, localização e área, e se o imóvel for urbano, características e confrontações, localização, área, logrador, número, mas não se fala em nenhum momento em edificação, não se vai falar em árvores, não se vai falar em arbustos, em flores, em nada que haja uma torre, um poço, etc. Nada que seja imóvel por incorporação. Então, no inventário do imóvel, o que aparece inicialmente é o imóvel por natureza, o solo. Poderá, claro, ocorre sim, que alguns imóveis por incorporação já estejam mencionados em registro anterior. Hipótese, então, que acarreta que se permita a referência no inventário inaugural da matrícula. Não é incomum, na passagem da transcrição para a matrícula, que o inventário refira de início a existência de uma edificação. Então, registra assim, casa do número tal, da rua tal. Em vez de falar do solo, se fala do imóvel por incorporação que está nesse solo. É uma irregularidade que não traz mais problemas que o de ser uma irregularidade enunciativa, desde que a edificação, a construção, seja algo mencionado no registro anterior. Deve ainda considerar-se outra hipótese que foge à regra, que é conhecida, a do parágrafo 9º do artigo 176 da Lei 6.015, que diz respeito ao direito de laje. Porque então lá está escrito que a instituição do direito real de laje dá-se por meio da inauguração de uma matrícula própria no registro imobiliário, por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores. Aí, então, nós temos uma distinção bastante excepcional a respeito do modo de escrituração da matrícula. Bom, em resumo, o solo é comumente o elemento principal para inventariar-se na matrícula, o que não exclui hajam de atrair-se ao registro algumas indicações de imóveis por incorporação. Sendo, contudo, várias as possibilidades existenciais desses imóveis, tratou a lei de restringir as hipóteses de sua inscrição. Porque imagine, se a lei não restringisse essas hipóteses, haveria um sem número de averbações possíveis para levar para a matrícula algumas ocorrências referentes ao imóvel. Então,
eu fico a imaginar aqui, conjecturar um abuso disso. Ou seja, eu coloco cadeiras com que se toma habitualmente descanso ao sol, coloco à frente de uma casa e faço constar na matrícula que elas estão lá, para ter uma ideia. Coloco ali uma piscina, essas piscinas de lona ou de plástico, e faço constar no registro de imóveis. Então, a lei restringe essas possibilidades dos imóveis por incorporação. É bem verdade que em algumas situações a referência a imóveis por incorporação frequentava outrora as descrições prediais. Eu me lembro aqui a minha atuação na área de registros públicos, na vara de registros públicos, quando eu julgava ali os casos de retificação de registro, quase sempre retificações descritivas, e nas descrições antigas, fruto da linguagem de uma época, não faltava muitas vezes que se dissesse que havia uma pedra, que havia um lago, ou às vezes até uma árvore tomada como marco de confinamento. O imóvel vai da figueira que está atrás da casa da dona Semprônia até o lago que marca o início das terras do general ou do coronel Limoeiro. Bom, havia essa indicação, seria possível, sobretudo nas descrições prediais mais antigas, porque essas descrições eram frutos da linguagem da época, como nós temos hoje os frutos da nossa linguagem, e não podemos garantir que essa linguagem venha a ser adotada nas gerações futuras, pelas gerações futuras. Atualmente, a determinação imobiliária, e acho que mais que ela, a especialização imobiliária, abdicaram ambas, especialização e determinação, da referência a elementos que, ainda sendo imóveis incorporados, sejam facilmente mobilizáveis. Daí que nós vamos ver, por exemplo, no item 4º do inciso 2º do artigo 67, que é o que nós estamos aqui tratando, o averbamento da mudança de denominação e denumeração dos prédios, averbamento da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. Pois bem, o tema da mudança de denominação é, em princípio, referível aos imóveis rurais, porque isso vem indicado, ou seja, a denominação, entre os seus elementos identitários, ou seja, elementos de identidade do imóvel rural. Eu acabei de ler aqui, ou referir aos senhores essa ideia, né? Se o imóvel é rural, deve indicar-se o código dos dados constantes do seu cadastro, da denominação, características, etc., que é a linha A do número 3 do item 2º do parágrafo 1º do 176 da nossa lei de registros públicos. Embora hipótese bastante rara, nada impediria que a um imóvel urbano se tivesse atribuído uma denominação constante do registro. Não penso que... Eu me recordo que o grande catedrático de Teoria Geral do Estado na antiga Universidade Católica de São Paulo, o professor José Pedro Galvão de Souza, tinha um imóvel em zona urbana, na cidade de Cotia, que tinha um grande jardim, era uma casa antiga, mas cercada por um grande jardim. E esse lugar tinha um nome, Vila Santa Clara. Chamava-se Vila Santa Clara. Nada impedia que esse nome, Vila Santa Clara, constasse do registro. Não será o comum das coisas, mas nada impede. Claro que se ele consta do registro, esse nome, se essa denominação estiver indicada no registro, pode averbar-se sua eventual mudança, pode averbar-se também sua reflexa retificação. Quanto à numeração dos prédios, isso é um fator de relevo para a mais cômoda identificação dos imóveis, especialmente os urbanos. E nós vamos lá, no mesmo artigo 176 que eu mencionei, a indicação de que se o imóvel for urbano, entre as suas indicações exigíveis está o do número. Mas é interessante que essa indicação do número,
que exige apoio em documento administrativo que a confirme, possui algumas considerações sociológicas que me parecem interessantes aqui de referir. Numa cidade aqui do litoral de São Paulo, por onde passava, ainda passa, uma linha férrea, os que trabalharam na construção dessa via férrea, e alguns continuaram trabalhando para a ferrovia, começaram a se instalar em local próximo ao da estação. Foram criando uma cidade. Aquilo cresceu e, inicialmente, nas ruas que cercavam esta ferrovia, foram se criando casas e elas não tinham número. Isso dificultava muito ao serviço de entrega, sobretudo de correspondência. Então parece que, em virtude de um pedido do serviço de correios, eles resolveram colocar livremente, os próprios moradores resolveram criar números. E criaram ao acaso, sem medição, sem nenhuma mensuração de distância entre um imóvel e outro, cada um foi criando o seu próprio número e colocando nas casas. E com uma situação ainda mais curiosa, que eu não consegui apurar a razão disso, mas o fato é que houve, espelharam-se esses números. E de maneira que, em alguns casos, numa outra rua, esses números eram mantidos em correspondência. Número 20, 20, 40, 40, 720, e sem ordem. Podia crescer ou decrescer, não importa. Desordenadamente. Não terá sido melhor, mas o fato é que a municipalidade não adotou nenhuma providência para resolver esse assunto. E o Ministério Público local ajuizou certa vez uma ação civil pública para que se determinasse a alteração e uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não havia lei, isso é um problema da administração pública, se a administração pública convive bem com isso, não há inconveniente que se mantenha, não há uma regra fixa para tanto. Bom, mas o que se exige sim para que haja averbamento da numeração dos prédios é um documento administrativo, um documento burocrático que a confirme, ou seja, um documento expedido pela administração municipal. Bom, a edificação. E aqui inclui, a palavra edificação incluirá a ideia autônoma de construção. Frequentemente são tomadas como sinônimos as expressões edificação e construção, mas podem distinguir-se. A edificação, a reconstrução e a demolição relativas ao solo têm evidente importância para a identificação, mas por igual para o controle edilício, ou seja, para o controle das próprias edificações, para a própria vida da cidade, bem como para a incidência tributária correspondente. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 30 da Constituição brasileira, compete aos municípios o controle das construções urbanas. Ali está dito que cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse municipal, de interesse local, e cabe também aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, o que ele faz mediante planejamento, controle do uso, controle do parcelamento, controle da ocupação do solo urbano, evitando que as cidades cresçam de maneira desordenada. Esse grande administrativista, talvez ainda hoje o mais referido dos administrativistas brasileiros, que foi Eli Lopes Meirelles, ensinou que nada impede aos municípios também tratarem das construções da zona rural. Nós estamos falando aqui da zona urbana, não é? Desde que se evitem leis locais adequadas e limitadas às edificações, uma vez que a regulação do uso e ocupação do solo rural é da competência da União, é da competência federal. Então, nada impede que o município trate das construções. Mas limitadamente é isso, porque já o uso e a ocupação do solo
são matéria de competência federal. Como eu disse, pode distinguir-se, e assim o faz Elie Lopes Meireles, entre construção e edificação. A palavra construção é um gênero, portanto, algo mais amplo que abrange a ideia de edificação. Ou seja, construção é um gênero que abarca toda obra imobiliária, qualquer seja sua destinação. De outro lado, a edificação trata apenas da obra destinada ao uso humano. Quando a lei fala aqui em edificação, ela está sendo utilizada no sentido mais amplo. Deve admitir-se que toda a construção está sujeita ao averbamento previsto na Lei de Registros Públicos. Ele ensina ainda que todas as construções urbanas estão sujeitas a um dúplice controle. Controle urbanístico e controle estrutural da sua estrutura. Isso é uma parte de engenharia muito importante. Então, uma parte que deve estar entregue, assim pudera sempre ser, a um urbanista e outra parte entregue a um engenheiro. Mas isso não ocorre em uma área muito vasta e, sobretudo, uma área muito importante do direito brasileiro e da prática brasileira, que é a engenharia de tráfego, que não deveria ficar entregue a engenheiros, mas deveria ficar entregue a urbanistas. A diferença é que o engenheiro diz que uma coisa pode ser feita, ou seja, fisicamente é possível, isso é muito importante, o papel do engenheiro, mas o urbanista decidirá ainda se o que pode ser feito é cômodo para a vida humana. Então, o ideal seria que os dois trabalhassem em conjunto nas obras que se fazem no ambiente do tráfego e do trânsito. Bom, em todo caso, o que a lei exige é que haja uma prévia aprovação do projeto edilício, do projeto construtivo, pela administração municipal, que então expede um alvará de construção. Tem muita importância esse alvará de construção, porque vai repercutir posteriormente na questão da caducidade do débito previdenciário que possa existir em relação à obra. Então é importante também levar isso em consideração. Então, cabe ao município expedir o alvará de construção e, na sequência, concluída a obra, expedir também um alvará de utilização. Isso que nós conhecemos vulgarmente, em uma parte do país, por habite-se. Na outra parte ainda se fala em carta de habitação. Essas denominações variam aqui e ali e correspondem à ideia de alvará de utilização nos termos adotados por Elie Lopes Meireles. Esse é um documento indispensável para a verbação edilícia no registro de imóveis. Muito bem. Então, agora, na semana que vem, nós vamos prosseguir para fazer uma referência ao tema da chamada Certidão Negativa de Débitos de Obra, CND ou CNDO, e as derradeiras hipóteses, mas isso nós vamos lá para a terceira aula, aqui para frente, previstas no item 4º do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Vamos tratar, então, do desmembramento e do loteamento averbáveis na matrícula dos imóveis. Eu torno a agradecer a todos aqueles que participaram desta nossa exposição, que está sendo gravada hoje em virtude dos problemas intercorrentes, mas parece que sistêmicos, que têm afligido aqui a rede informática. Eu tenho receio de deixar para fazer a apresentação ao vivo e, como já andou acontecendo no final da tarde, parece que aumenta o número de pessoas tendo acesso à internet aqui na minha região, e isso faz com que caia mais vezes o sinal. Então eu vou, ainda dessa vez, valer-me desta via gravada. E recordo mais uma vez que, para quem puder comparecer, que no final de semana, no sábado, próximo sábado, que é dia 31, não é? Dia 31, exatamente, de agosto, teremos a nossa reunião em Guarapuava, com o lançamento de uma academia volante, com o apoio da Anoreg Paranaense e da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado a todos.